Hoje eu converso com a Roberta Ramos e a gente vai falar sobre liderança transformadora e de que forma ela entende o amor como uma ferramenta para potencializar os negócios e também para transformar a nossa vida. Afinal de contas, somos sim todos líderes. Então vou chamar aqui a Roberta para a gente começar. Oi! Oi! Tudo bom? Tudo e contigo? Melhor agora que eu estou contigo, né, meu amor? Tava Muito te ouvindo, obrigada. tava te Tava- ouvindo falar e pensando quem é a Roberta, meu Deus do céu. O que que aconteceu? Ela tá brava comigo que ela tá me chamando pelo nome completo. Não, é que eu quis me parecer séria, sabe? Assim, pra ninguém desconfiar, pra ninguém saber de como que a gente é, sabe? Juntas, como amigas também. Gente, Existe pra um quem não relacionamento. sabe, eu e a Beta, nós somos amigas e, inclusive, nós nos conhecemos e nos aproximamos bastante estudando liderança, né, Beta? Que hoje é um dos temas principais que tu vai trazer aqui pra gente. Mais uma vez, muito obrigada. Tu sabe o quanto que eu te admiro como profissional, como pessoa. Eu faço questão de repetir isso. Para mim é um privilégio poder estar aqui contigo. E, mais uma vez, obrigada de coração, viu? Eu que agradeço esse convite, sabe que a recíproca é totalmente verdadeira. Sou muito, muito tua fã. Até passei um batom vermelho aqui, porque eu acho a Gi uma pessoa tão iluminada que eu pensei, hoje eu vou de batom vermelho, porque eu sou à altura. E aí fiz uma gambiarra aqui também, porque hoje o dia tá meio, né, nublado, assim, meio cinza, então não tinha luz. E aí me ajeitei aqui meio que no chão, e daí eu olhei aqui, ó, e tem uns peludinhos aqui do lado que vão acompanhar nossa live, que eu tenho certeza que tu vai gostar desse toque Não, especial. melhor parte são. Desculpa todo mundo que tá nos assistindo, mas com certeza a gente tá com a melhor plateia do mundo ali atrás, né? Desculpa, gente. Betinha, pra gente começar então. Em um tweet, e como pergunta é a lagarta, acertei? A Dona Lagarta. A Dona Lagarta, no conto da Alice no País das Maravilhas. Por favor, quem é você? Ah, eu diria para Dona Lagarta que eu sou uma pessoa, eu sou a Beta, né? Quase ninguém me chama de Roberta, então já virou um nome de guerra. E eu diria que eu sou uma pessoa que acredita no amor como ferramenta de transformação e que eu acredito que posso mudar o mundo, veja só. E só para explicar, né, assim, essa alusão à Alice, eu sou muito, muito fã de Alice no País das Maravilhas. É um livro que eu leio todos os anos, algumas vezes por ano, porque eu acho que ele é um livro fluido, ele é um livro flexível, ele é um livro que se adapta ao processo que a gente está vivendo e a gente interpreta ele de formas diferentes conforme o momento da nossa vida. Então, eu gosto sempre de trazer nas minhas falas isso, assim, para as pessoas, né? Como é que tu te apresentaria para Dona Lagarta, que é a primeira personagem, né, que ali se encontra, assim, para conversar. E é difícil responder essa pergunta, né? Não é uma pergunta que quando a gente recebe de sopetão, assim, a gente sabe se explicar, né? A gente não consegue se explicar. E aí, como diz a Alice, eu sei quem eu era hoje de manhã, mas tanta coisa aconteceu desde então que agora eu já não posso mais explicar a mim mesma. Mas eu gosto de responder assim, que eu sou uma pessoa que acredita no amor como ferramenta de transformação. Eu acho que é acima de tudo. Beta, eu acho incrível a tua resposta e eu sei o tanto que tu gosta da Alice, foi por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta. E eu acho que é importante também, ainda mais como multiempreendedora como tu é, entender a transição que a gente vive diariamente, né? Entre ser uma e ser outra, ainda que a nossa essência no amor permaneça. Então, Beta, agora que a gente já começou, conta pra gente um pouco do teu background profissional, né? Porque eu tô falando que a Beta é multiempreendedora e tal, mas o que a Beta faz, né? E aí, se tu quiser contar também focar um pouquinho na WTF, enfim, tu escolhe, conta aí pra gente. Beleza. Então, é difícil, né, falar o que eu faço. Eu faço um monte de coisas todas misturadas, mas quem não faz isso hoje, né? Hoje a gente tá brincando de malabares aqui, tentando segurar as pontas entre limpar a casa, fazer comida, entregar uma palestra e assim a gente vai. E cuidar dos felinos que estão ali atrás. Mas eu tenho minha graduação em comunicação social, com habilitação em jornalismo, e eu gosto muito de trazer isso, porque apesar de eu não atuar especificamente como jornalista, eu acho que o olhar do jornalista, ele vive comigo e ele vem comigo em tudo que eu faço, que é um olhar curioso, que é um olhar que busca ser imparcial, que é um olhar, né, que quer entender os dois lados, assim, que quer se colocar no lugar do outro.
Mas eu acabei indo, assim, durante a vida profissional para cursos mais voltados para administração, até porque eu senti falta disso, né, no curso do jornalismo. Então, acabei indo, fiz um MBA em gestão empresarial, fiz um MBA em inteligência empresarial, e aí descobri a liderança, fiz um pós-MBA em liderança, e aí fomos juntas, então, fazer liderança para transição na Schumacher College, Brasil e Inglaterra. Então, acabei me encontrando um pouco nessa temática, mas eu gosto de muitas coisas, assim, eu digo que é bem difícil para eu conseguir me aprofundar num tema, porque eu gosto de tanta coisa que eu fico nessa ansiosidade, assim, de querer saber um pouco de tudo. Mas esses dias a gente assistiu uma palestra do Gus, e eu sei que tu teve também uma live com ele, e que ele falou assim, a gente precisa entender que a gente não precisa ler todos os livros do mundo, vocês não precisam ler os livros que eu já li, pergunta para mim. Aí aquilo me trouxe um pouco de paz, assim, eu disse, eu não preciso aprender muito profundamente sobre biomimética, porque eu tenho a Gica, né, que é a minha referência nisso, para quem eu preciso perguntar. Mas aí, tudo isso que eu estudei acabou se tangibilizando hoje em 3 negócios. Então, o mais antigo deles é a Oca Coworking, que é um negócio que eu tenho com a família. Então, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu cunhado. Então, já é um desafio, né? Trabalhar em família. Foi um super desafio colocar um coworking numa cidade como São Leopoldo, que é onde eu moro, que é uma cidade pequena. E então, a gente estava montando um negócio que a gente precisava explicar o que era, né? Não era um negócio fácil de vender, mas que nos traz aprendizagens, assim, diárias, né? E hoje, quando a gente olha assim, tem uma pandemia rolando e o nosso negócio é tão físico, como é que a gente consegue se reinventar? E aí a gente se dá conta de que, na verdade, somos seres sociais e a gente quer pertencer. E aí a gente tem uma rede, né, na Oca, que é a nossa tribo e que é tão bacana e que se fortalece, assim, num momento como esse. Então é muito mais do que o tangível, né? Ela extrapola o tangível e é um aprendizado diário, assim, pra gente. No ano passado eu criei a Iandê Projetos Especiais com o objetivo único de me permitir trabalhar com as pessoas especiais que eu tenho na minha rede, assim, e graças a Deus são várias pessoas, né, como a Gica, que é um grande exemplo disso. Então, é uma empresa para que eu possa criar o que for que a gente queira criar com essas pessoas, assim, e entregar algo novo e fresco e gostoso para o mercado, para as pessoas, para a sociedade. E eu tenho também, sou sócia, né, da WTF School, que é uma escola livre, junto com o Felipe e com a Joyce. Eu vi que a Joyce está aqui assistindo, que é uma escola que tem como propósito desenvolver protagonistas da transformação e que é um propósito muito forte, né, de fazer com que as pessoas se sintam empoderadas através do conhecimento e que busquem esse papel principal nas suas vidas e mesmo na transformação, assim, do mundo. Então, são 3 negócios que me trazem desafios diários e inúmeros, mas que me dão muito prazer, assim, e que no fim são a manifestação do meu propósito pessoal, assim, de transformar mesmo. Mais ou menos isso. Só isso. Gente, É isso. assim, eu juro que ela consegue dormir ainda. Eu não sei como, mas ela consegue ter vida social e dormir, tá? Eu acho que isso está muito relacionado a fazer as coisas que a gente ama, né, Beta? Inclusive, a Beta falou do Gus, que é o Gustavo Nogueira, e o Felipe, que é o Felipe Menezes. Tem live salva com eles no canal do YouTube. Quem quiser assistir os papos com eles já tá lá. Então, já que a gente falou, né, um pouquinho da WTF, que vocês trazem essa questão do protagonismo, né, dos agentes de transformação, entrando agora na toca, né, da Coelha, qual, assim, ao teu ver, é o maior agente de transformação no mundo e por quê? Uau, essa é uma grande pergunta, né? Eu acredito no amor como principal agente de transformação no mundo. Eu não sei se hoje ele é, mas eu acredito que ele deva ser. E a gente brinca muito com isso na WTF de uma forma educativa, porque o que a gente enxerga mais comumente como um vetor de transformação, um vetor de mudança, normalmente é tecnologia, né? Então, a gente tem, né, historicamente, os momentos, as grandes rupturas, as mudanças de eras, todas vinculadas a uma nova tecnologia. Então, a gente acha que é só a tecnologia que faz esse movimento. E, no meu ver, não é. Eu acho que a tecnologia é importante e a brincadeira que a gente faz na WTF, a gente faz uma batalha Love versus Tech, que é super divertida, uma batalha de argumentos, para no final a gente mostrar isso, que tecnologia é importante, mas tecnologia é meio.
E amor pode também ser meio, mas amor pode ser início, pode ser meio e pode ser fim dessa jornada. E ele deve estar ocupando, né, essas três pontas, assim. Então, tudo se complementa. E o Felipe gosta muito de dizer, né, que a tecnologia, ela não é nunca neutra. Tu pode usar ela para o bem ou para o mal. Então, é importante a gente usar essa lente do amor, né, e esse olhar amoroso para a tecnologia, porque daí a gente tira dela o melhor que a gente pode tirar. Quando a gente fala do amor, e é legal que tu já trouxe um pouquinho dele, inclusive relacionado com essa questão da tecnologia, né? A gente tem sempre, geralmente, uma ideia do amor romântico, né? Que são poucas vezes a gente conecta o amor, então, com esse tipo de amor que é mais em relação à tecnologia, que é um amor que é fraternal, a amorosidade nas ações, né? Que não necessariamente tem a ver com um relacionamento sério de uma pessoa com a outra. Então, por que o amor como ferramenta da transformação, né? O que tu entende como amor? Legal, uma bela pergunta, ainda mais vindo dela, que ela nem sabia, mas que me inspirou muito, né, nessa visão do amor. Porque a gente estava para o pessoal que está assistindo, eu e a Gica estávamos almoçando, um almoço entre amigas muito natural, e a gente falando sobre a vida, o universo e tudo mais, e tudo ao mesmo tempo como a gente é. E ela me trouxe, né, uma visão assim, eu gostaria de que as pessoas olhassem através de uma lente mais amorosa e menos do ego. E aí eu comecei, aquilo deu um clique assim na minha cabeça, eu comecei a refletir sobre isso e querer me aprofundar um pouco nisso. Então a Gica foi a grande inspiradora desse movimento e que veio muito ao encontro de alguma coisa que eu senti quando o Felipe me convidou pela primeira vez para palestrar num evento que ele estava organizando, ainda antes de eu ser sócia da WTF. Talvez por causa dessa palestra, ou essa palestra tenha sido uma grande motivadora do convite. E era um evento, né, que tinha aquela pegada mais de tecnologia, de futuro. E eu não sei porque realmente me veio esse clique de que eu deveria falar sobre amor. E isso conectou com a fala, né, com a minha conversa com a Gica naquele almoço. E aí eu comecei a estudar e comecei a perceber o quanto a gente olha pouco através da lente do amor e o quanto a gente enxerga o amor muito como esse amor romântico, né, que tu trouxe. E olha pouco para o amor como essência, né, para o amor como um sentimento que quando a gente enxerga os eventos, né, os acontecimentos na nossa frente, é uma lente que nos permite olhar para esses eventos, para esses acontecimentos e buscar entender qual é a nossa responsabilidade neles. E essa responsabilidade pode ser ativa e pode ser passiva. Pode ser uma responsabilidade por não ter feito nada, né, ou não ter tentado fazer nada. Enquanto que a lente do ego é uma lente que nos coloca acima daquele evento e olha para aquele evento ou para aquele acontecimento e tenta encontrar os responsáveis. Ou às vezes encontrar os culpados, né? Porque a gente tende a olhar já com um olhar de julgamento. Então eu comecei a perceber isso, assim, que a gente olha pouco, que a gente trabalha pouco com essa lente do amor, de nos colocar como responsáveis de absolutamente tudo o que acontece. E conforme isso foi se desenvolvendo nos meus estudos posteriores, com relação à teoria de Gaia, a teoria da complexidade, e a gente percebendo que isso tudo é muito interconectado e que tudo que a gente faz impacta no outro, impacta no planeta, impacta no nosso comportamento, mais ainda isso fez sentido, né? Eu preciso me entender como responsável por tudo que acontece, eu preciso olhar com gentileza, né, com amor e sem julgamentos para todos os eventos e acontecimentos. Então é mais ou menos nesse sentido, assim, a gente olhar inclusive para a tecnologia com esse espírito de como é que eu posso fazer para usar essa tecnologia para transformar para o bem, né? Para trazer mais amor, e amor no sentido de generosidade, de paz, de equidade, de equilíbrio, né? E não no sentido afetivo, amoroso, romântico. Ou também não o amorzinho, porque às vezes as pessoas acham, ela fala de amor, ela é toda mimimi. Não é o caso, eu sou bem ogrinha, para falar a verdade. Mas isso não tem nada a ver com olhar através da lente do amor, né? É simplesmente um exercício do olhar. E como é importante, né, Beta? Porque eu acho que às vezes a gente tá passando por um momento de muita transição realmente. E como é importante a gente ter a referência do amor. Então a gente vive tempos que são tempos complexos. E se a gente não tiver algo para ancorar toda essa mudança, toda essa transição, seja ela diante da tecnologia, diante dos novos modelos de negócios, diante das nossas relações, que difícil seria, né? Que solitário seria. Então, acho que essa lente do amor, ela nos traz realmente toda essa ferramenta aí da gente se sentir acolhido diante de uma mudança
que às vezes é muito brusca, né? E eu vi que a Thaís comentou que tu é uma ogrinha que transpira amor. E é verdade. É o Boa melhor definição. abraço do mundo, gente. Sério, se vocês não tiveram a oportunidade de abraçar a Beta, abrace. Agora à distância, mas depois estarei à Depois disposição pode. Estou presencialmente com saudades, amiga. também. E assim, Beta, a gente falando do amor, eu acho que muito importante a gente trazer. Tu até comentou a questão da libertação do ego, né? Porque eu acho que parte da dificuldade que às vezes a gente tem de tratar com amorosidade o outro está muito relacionado com o nosso ego. Então, como que a gente pode nos libertar desse ego, a fim de que a gente não fique preso nesses modelos mentais limitantes, né? E aí desenvolver esse tipo de liderança mais amorosa. O que fazer para abraçar esse tipo de liderança que tem como ferramenta o amor? A Gica só faz pergunta fácil, né? Super legal ser entrevistada por ela. É tudo coisinha bem simples. Brincadeiras à parte, é muito difícil, né? Aqui a gente não tem uma receita de bolo, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque que delícia que é esse processo e essa complexidade. Eu acredito que tudo é prática, né? A gente não, até que a gente crie o hábito, a gente precisa praticar. E eu gosto muito do Triângulo da Paz, do nosso amigo Satish, né? Que foi nosso prof lá na Schumacher, que ele fala, o livro chama Solo, Alma e Sociedade, né? Soil, Soul, Society. Mas o que ele faz, na verdade, é uma referência ao que ele chama de Triângulo da Paz, que é o respeito e o amor a nós, o respeito e o amor à sociedade, né, aos outros, e o respeito e o amor ao planeta, que é a nossa casa e do qual a gente faz parte, né. Então, eu acho que quando a gente começa a enxergar esse triângulo, né, e essas três pontas, e entender que elas precisam andar equilibradas, a gente começa a se libertar do ego. Mas, de novo, não é simples, não é só querer, é prática diária, até porque a gente vive num conflito, né, a gente precisa ter autoestima, mas a gente não pode deixar o ego passar na frente. Então, é uma luta diária, assim, realmente, com relação a isso. Mas eu vejo que a gente está tendo um espaço, a gente está tendo uma abertura conforme a gente se conecta de forma mais fácil, conforme a gente se relaciona de uma forma mais direta, ainda que às vezes, né, online, às vezes necessariamente online. Mas eu enxergo que nesse sentido a tecnologia nos aproximou muito e isso faz com que a gente talvez vista um pouco mais ou mais frequentemente essa capa da vulnerabilidade aí, se entenda como uma tela em branco que precisa ser preenchida ou que pode ser preenchida, né? Que pode se relacionar com tantas coisas ao mesmo tempo e aí a gente tira esse rótulo de que eu preciso saber, eu preciso ser o melhor ou eu sou o melhor e a gente consegue botar ele um pouquinho para baixo do tapete. Mas é algo que a gente precisa estar o tempo inteiro lá segurando o tapete, porque senão ele sai, né? E ele toma conta da gente, assim. Então, é um exercício, não é, e é um processo, né? Um processo na nossa vida, como tudo. A gente acha que as coisas elas vêm muito de uma receita mágica, né, Beta? A gente tem muito essa questão de buscar as ferramentas como se elas surgissem assim do nada. E é muito isso, é a prática. Mesmo o amor, né, que parece que é algo tão intrínseco e genuíno, até né, quando a gente pensa nele como um sentimento por alguém especial, mas quando a gente quer incorporar isso como uma ferramenta, precisa de fato ser entendido como um processo, como uma prática. E aí, como eu fui tua colega e como eu te conheço um pouquinho assim, né, Beta? Eu sei que uma das palavras que mais te marcou, né, que te ajudaram a construir todo este processo de entendimento dessa nova liderança foi a palavra surrender, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, porque a surrender, ela nos coloca muito nesse lugar de se permitir não saber. Então, por favor. Eu acho até que é mais do que se permitir não saber, é o abraçar o não saber, né? E para mim realmente foi o momento uau do curso. Porque eu sempre fui uma pessoa que brigava com o deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Eu sempre achei, a gente tem um falso controle de que a gente, a falsa sensação ou impressão de que a gente controla, né, os nossos caminhos. E nem sempre isso acontece. Eu também não acho que a gente deve ficar por aí à deriva, a gente deve, né, encontrar caminhos possíveis e buscar aqueles que a gente quer trilhar, mas em algum momento a gente precisa se render ao não saber, aceitar o não saber.
E aí essa foi uma das passagens, por exemplo, do livro da Alice, que são muito marcantes, que é quando a Alice encontra o gato de Cheshire e ela pergunta, né, que caminho devo seguir? E ele diz, para onde tu queres ir? Ah, pouco me importa para onde ir. Ele diz, pô, então qualquer caminho serve. E até pouco tempo eu li essa passagem entendendo, eu preciso saber para onde é que eu quero chegar, para saber que caminho eu quero trilhar. E hoje não, eu olho para essa passagem entendendo, poxa, qualquer caminho pode ser interessante, porque eu não sei que fim é esse que eu estou buscando, então vamos aproveitar esse processo e vamos aprender com o processo, né? Que a vida é esse processo. E aí lá na Schumacher, eu lembro que eles falaram muito sobre o que nos trouxe até aqui, né? Olhando para trás, teoria da complexidade, teoria do caos. Então, o que nos fez chegar aqui? O que nos fez chegar a esse curso? A gente não tem controle, a gente não consegue nem olhar e entender a quantidade de eventos e acontecimentos que aconteceram em ordem, né? Um atrás do outro, assim, ou alguns ao mesmo tempo, para que a gente pudesse estar lá naquele dia, naquele grupo, uma com a outra, conversando com o Satish naquela casa. Então, assim, vamos se render a esse universo, a essa natureza que é sábia, a esse organismo vivo do qual todos fazemos parte, né? Que é Gaia, trazendo esse conceito de Gaia. E se deixar levar um pouco, assim, né? Aceitar um pouco as situações e não controlar tanto. O que também não é fácil, especialmente para mim, que estava sempre querendo controlar as coisas. Então, é um exercício também diário, é muita prática, é muito processo, mas que está cada vez mais internalizado, assim. E aí, recentemente, a Gica sabe, aí eu estava esperando uma bolsa de mestrado que não saiu, e aí eu fiquei super chateada, e daí logo vem aquela sensação, não, mas tudo bem, faz parte do processo, vamos de novo, vai acontecer alguma coisa. E aí naquele momento eu disse, quer saber, eu vou me permitir ficar triste, eu vou me permitir ficar vulnerável e contar para todo mundo que eu tô triste, que eu tô sofrendo, porque também faz parte do processo, né? Então foi sim uma palavra extremamente marcante para mim, até hoje eu trago ela sempre, reflito muito sempre sobre ela. E ainda estou tentando encontrar o equilíbrio aí entre até onde eu tenho que ir e tentar controlar ou achar que controlo, e a partir de que momento eu devo soltar as rédeas da coisa e receber, apenas receber o que me é enviado. É a vulnerabilidade, né? Eu gosto muito da Brené Brown, né, Beta, que ela fala que vulnerabilidade é coragem. E coragem é agir com o coração. Então, eu acho que é isso. A gente não tem controle sobre isso. Eu não consigo ver o nome, mas alguém escreveu justamente isso, né? Nós não temos controle sobre a vida. E aí, todo controle é uma ilusão de poder. É que eu acho que a gente ainda se coloca num lugar como se a gente tivesse poder de dominância, né? E aí a gente precisa aprender a fluir. E isso eu acho que é um dos maiores ensinamentos que a gente veio aprender aqui na Terra. Estamos... Opa, caiu aqui rapidinho. Tá me ouvindo? Tudo certo? Tá. E, Beta, falando, né, desse processo de tu te colocar também nesse lugar de se permitir ser vulnerável, que eu acho que é muita coragem isso também. Eu gostei muito da forma que tu trouxe também, porque a gente é muito fácil falar das nossas vitórias, né? Mas a gente saber olhar o nosso caminho, e não significa que não tenha sido uma vitória, porque, de novo, a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente por causa desse não. Então, é isso, a gente não sabe. É se render ao não saber. E dentro disso, tu acha que esse seria um caminho para encontrar o nosso propósito? Tu tem alguma ferramenta que pode ajudar as pessoas a encontrar mais, assim, entender melhor o seu propósito na vida? Esse é um tema que eu adoro, né? Tu sabe? Eu adoro explorar propósito, falar sobre propósito. Gosto muito de trazer a importância do propósito, especialmente para os negócios, né? Que ainda ou é visto como é mais uma palavra da moda, ou é mal visto. A gente não precisa disso. E é cada vez mais importante, a gente cada vez mais vai consumir como um ato de ativismo. Então eu adoro falar sobre esse tema. Mas antes da gente olhar para o negócio, a gente precisa olhar para a gente, né? Então, sim, eu acho que é no abraçar o não saber que a gente começa a ouvir a nossa própria voz e que a gente começa a entender aquilo que faz sentido para a gente. Porque às vezes a gente não consegue tangibilizar o propósito, né? Colocar o propósito numa frase. Mas a gente sente o que toca a gente, o que bate bem, o que não bate. Às vezes a gente tem aquela intuição de, tipo, esse negócio não vai ser legal. E a gente precisa aprender a se ouvir. E quando a gente aprende a se ouvir, a gente começa a aprender a ouvir o nosso coração, a nossa intuição. Então,
Sim, existem algumas ferramentas para olhar para isso. O Ikigai é uma ferramenta maravilhosa, né? É um termo japonês que significa razão de viver. E o Ikigai ele é uma intersecção entre suas paixões, aquilo que tu faz bem, aquilo que tu pode receber para fazer e aquilo que o mundo precisa. E ele também, como é a vida, ele também é um processo. Eu não acho que seja uma ferramenta que um dia a gente vai sentar com aqueles 4 círculos no colo e vai dizer: hoje eu só levanto daqui quando eu achar o meu propósito. Porque se a gente perguntar hoje assim, quais são as tuas paixões? Algumas coisas vão vir na tua cabeça e daqui, sei lá, um dia ou algumas horas você vai pensar: putz, eu esqueci disso aqui que é muito importante, como é que eu não falei isso? Então eu sempre digo que o Ikigai é uma ferramenta super bacana de autoconhecimento, mas que no meu ponto de vista tu tem que colar ele atrás da porta e tem uns post-its ali, sempre que tu lembrar de alguma coisa, vai lá e coloca. E aí aos poucos a gente vai começar a reconhecer o que são essas coisas, né? O que são os meus talentos, o que são as minhas paixões. E aí daqui a pouco a gente vai começar a encontrar conexões. Então, acho que é muito mais uma ferramenta de autoconhecimento do que algo para, de fato, encontrar aquela frase sensacional que é o meu propósito transformador. Acho que não é bem por aí, assim, mas que a gente sabe qual é o nosso propósito, isso eu acho que a gente sabe. Eu acredito piamente, assim, que a gente sente, né, no nosso coração aquilo que é verdadeiro pra gente, aquilo que é verdade pra gente. A gente, de novo, não é uma fórmula mágica, mas existem ferramentas para nos direcionar e a gente não precisa ficar limitados a elas, né? Mas são importantes, eventualmente, a gente dar esse check, né, Beta? E, Exatamente, Beta, assim, exatamente. falando em propósito, a gente entra muito na importância do que é liderar com consciência, né? Com responsabilidade. E aí, a liderança para transformação, ela é muito conectada a isso. Então, gostaria que a gente começasse agora entrando, né, nesse tema também dessa liderança para transformação, né? Se tu puder definir pra gente o que tu entende como liderança e se todo mundo pode ser líder. Legal. Neste momento, eu tirei toda a minha modéstia de lado e eu inventei uma definição minha de liderança transformadora, né? Adoro. Eu refleti muito a respeito. Assim como quando eu comecei a pesquisar sobre amor, eu tive dificuldade para entender um conceito de amor, assim, que representasse o que é o amor não romântico. Eu também tive dificuldade de encontrar um conceito de liderança que abraçasse aquilo que eu sentia que deveria ser. Então eu criei um, e aí para mim a liderança transformadora, ela é quando tu assumir a responsabilidade pela evolução. E aí quando tu assume a responsabilidade pela evolução, tu volta pro triângulo da paz do Satish, né? Porque aí tu olha para ti, então eu como líder da minha vida e como responsável pelo meu desenvolvimento, a partir daí, eu como líder de todo mundo que está ao meu redor e responsável pelo desenvolvimento da sociedade, dessas pessoas, e também olhando para a evolução do planeta, para casa. Então, é de novo olhar para essas 3 pontas, né? Então, de novo, é um conceito meu, mas eu acho que dentro dele tem muita coisa dita, né? Tem dito isso que tu perguntou, todo mundo pode ser líder, sim, porque na verdade essa responsabilidade ela é individual, ela é de cada um, e no momento que eu transfiro para outro, eu tô só, né, fazendo uma transferência de responsabilidades que não é justa e que é irreal. Então, o Satish mesmo fala que todos somos um tipo especial de líder. E se a gente começar a olhar para a nossa vida e para o nosso dia, olha quantas coisas a gente lidera, no sentido de começar, né, de tomar a frente, de abrir as Uhum. portas. Seja um jantar para os amigos, seja as férias da família, seja uma equipe numa empresa, seja um movimento, seja, né, uma greve. A gente lidera muitas coisas e às vezes a gente precisa olhar e recuperar no nosso dia a dia esse espírito de liderança que às vezes a gente acaba abafando ou acha que não tem. Mas acho que todos têm sim. Óbvio que a gente precisa desenvolver. Eu acho que é essa responsabilidade pela evolução, mas essa evolução a gente precisa buscar. Então a gente precisa ir atrás de conhecimento, a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa se autodesenvolver. Eu acho que isso é importantíssimo e talvez mantra para os dias de hoje, assim, né? Já que a gente está em processo de construir uma nova sociedade, por favor, a gente precisa se autoconhecer para conseguir conhecer e respeitar o outro, né? Então eu enxergo sim que essa liderança transformadora ela é de todos, ela é responsabilidade de todos e de cada um. Começa local e aí vai global, como é o que a gente aprendeu da liderança para a transição lá na Schumacher. Ai, que linda, Beta.
Muito maravilhosa. Não canso de dizer. Vou falar várias vezes, tá tudo bem. E, Beta, seguindo no tema da liderança, e sim, né, nós estamos juntas à liderança para a transição, como eu falei antes também, né? Foi incrível, foram dias muito especiais. E aí, eu tô acompanhando também as tuas aulas, palestras, e sempre que eu posso, né, eu estou presente. E nas suas aulas da WTF, agora dentro desse programa que é o PQP, né? Depois conta também, antes de iniciar, tu traz um pouquinho disso. Inclusive, tem minha aula essa semana, sou super animada. Tu traz 2 tipos de liderança. E eu achei muito legal a forma que tu trouxe. Então, se tu puder falar rapidinho deles, eu sei que é muito extenso, mas só pra gente já ficar antenado que existe, né? Tu fala da liderança resiliente e a liderança tribal. Então, conta pra nós um pouquinho sobre cada uma delas. Conto com prazer. Então, só para falar então do que é o PQP, né? A WTF School, todo mundo obviamente saca aí que tem um trocadilho, né? What the fuck School, mas a gente tem pilares para cada uma das letras, então a gente fala que é Wisdom and Technology for the Future, e aí o ponto de exclamação tá ali como impacto positivo, então é Wisdom, né? Sabedoria integral, T de tecnologia e do botar a mão na massa. O F de visão de futuro, de visão sistêmica, e o ponto de exclamação como impacto positivo. Mas a gente adora esses trocadilhos, né? Então, quando aconteceu tudo isso, a gente pensou, a gente precisava criar alguma coisa, mas que tivesse essa mesma pegada. E aí, nada melhor do que PQP, né? Porque PQP é a palavra que a gente fala quando a gente quer sair de casa e não pode, quando a gente precisa fazer compras e tá todo mundo de máscara, e daí tem que pegar luva e tem que desinfetar as coisas, e é, né, todo um drama. Então a gente pensou, vamos usar esse PQP, essa sigla que normalmente a gente vincula a um xingamento, a, né, um momento de extravasar, a criar pessoas que protagonizam, que faz parte, que vincula, que tem uma ligação muito forte com o nosso propósito, né, de desenvolver protagonistas da transformação. Então esse é um momento que precisa de pessoas que protagonizam, né? É um momento da gente emergir aí e abraçar esse papel de líderes, né, e de protagonistas. Então lá eu fiz recentemente essa aula sobre liderança transformadora, ou a nova liderança, eu acho que a gente chamou. E aí eu trouxe 2 teorias, né? A teoria de Gaia e a teoria da complexidade, e trouxe essas 2 lideranças, a liderança resiliente e a liderança tribal. Olha, tem um gato passando por aqui. Vamos não derrubar o computador da mamãe. Liderança resiliente, por favor. Verdade, ninguém melhor do que tu para falar dela, né? Porque, na verdade, a liderança resiliente é uma liderança que é especial para momentos de crise, porque ela tem o poder de adaptação. Ela se renova, ela é flexível, ela é verdadeira, ela tem o pilar da verdade. E aí, quando eu fiz o curso, eu fiz uma referência à biomimética, né? À Jica, porque a resiliência, o maior exemplo de resiliência é a natureza, né? E tu fala muito sobre isso, assim, do quanto a gente pode aprender com esses processos da natureza de autorregulagem, né? Uhum. Self-regulating, não sei qual seria É a isso palavra mesmo, certa. autorregulagem. E a própria resiliência, né? Realmente voltar para aquele formato e começar de novo, né? Então, a resiliência é a liderança do momento de crise. E eu acho que, além desse poder de adaptação, essa questão do embasamento na verdade, assim, de ter a verdade como alicerce, na verdade, da liderança, mexe muito comigo, porque para mim a verdade é a minha linha de frente, assim, sempre. Então, quando eu digo que eu sou uma ogrinha, é nesse sentido, assim, porque independente de como for, a verdade vai estar sempre na frente, vai estar sempre em primeiro lugar. Então, a liderança trabalha com esse discurso verdadeiro e transparente, né? E abraça a vulnerabilidade, porque para ser, né, um líder resiliente, eu preciso ter a equipe junto e dizer, olha, está acontecendo isso aqui que está indo para esse caminho, isso aqui não está dando certo, eu preciso de ajuda, isso aqui eu não sei o que fazer, então vem comigo, assim. Então, ela é uma liderança muito para esse momento, assim, né? Para essa crise. Então, ela vem muito em contra isso. E a outra liderança, que é essa aqui, peguei o livro para trazer, que é a liderança tribal, eu digo que é o meu mais novo amor. Eu até peguei uma colinha aqui para falar sobre Claro. de tribo, porque na verdade a liderança tribal, ela fala do discurso como ferramenta de decodificação da realidade. E isso para mim é muito próximo como comunicóloga, né? Então, usar o discurso, usar a comunicação, usar a narrativa para decodificar essa realidade é muito forte, né? E eu não sabia, eu nunca tinha pensado sobre isso. E no quanto os estudos mostram que se a gente não tem palavra para descrever algo na realidade, a gente simplesmente não a enxerga.
E a gente nem sabe que não a enxerga, porque se a gente não enxerga e a gente não tem palavra para traduzi-la, então a gente simplesmente desconhece. A gente desconhece, inclusive, que desconhece. Então, daí a gente vai entrar num papo muito louco. Mas é mais ou menos isso. Adoro. Liderança tribal traz isso, assim, o reconhecimento de grupos ou de tribos em função de uma linguagem única, de um discurso único. E aí, se tu me permite, de que a gente Claro. um tempinho, eu até falaria dos 5 grupos aqui muito brevemente, porque eu acho que eles são bem legais e a gente logo identifica, assim, eu acho que algumas pessoas na nossa vida, em alguns deles. Ai, por mim, segue em frente. Topo. Então tá. Então, o primeiro deles, ele chama de hostilidade e desespero. E a frase desse grupo, dessa tribo é: a vida é uma merda. Não é exatamente assim, a life sucks, né? Mas a vida é uma droga. Então, são pessoas que nem sempre estão no ambiente de trabalho. Que são pessoas que têm, assim, altos índices de depressão. Às vezes estão viciadas em drogas, em álcool e tal. Porque elas realmente enxergam a vida como uma penitência. Elas não conseguem enxergar beleza na vida. Então, é isso. Elas saem por aí dizendo: a vida é uma merda, a vida é uma droga. E aí o segundo grupo, que ele chama de apatia, né, o grupo dos apáticos, a frase já é um pouquinho diferente. A frase é: a minha vida é uma merda. Então, quer dizer, eu enxergo que existe beleza na vida, eu enxergo que eu não tô aqui só para sofrer, mas, poxa vida, a minha vida é só uma miséria, só um sofrimento, ninguém me reconhece, só eu trabalho, quem é promovido é porque é amigo do chefe, então eu tô sempre me vitimizando. Isso a gente também encontra bastante. Acho que bem mais que o 1. Mas assim, tu vê que só o a vida é uma merda e o minha vida é uma merda, que parece uma mudança muito pequena, né, na frase, ela muda muito o conceito, né? De a vida é um sofrimento para não, a minha vida é um sofrimento. Então existe todo um monte de belezas aí que a gente pode explorar e que a gente pode batalhar para ter. Aí a terceira tribo ele chama de guerreiro solitário, que a frase é: eu sou foda. E aí quando fala eu sou foda, ele já quer deixar claro que vocês não, né? Só eu que sou foda, então só eu que sei. E aí eu acho muito legal que no livro ele traz que muitas pessoas que estão nessa tribo 3, elas passam a vida ou passam anos mentorando pessoas que estão na tribo 2 como forma de devolver para o mundo o quão foda eles são, sabe? E isso a gente vê muito, né? Pessoas às vezes sem muita experiência e tentando ir dar conselhos e atuar, enfim, com funções aí que talvez não sejam adequadas. Mas então é mais ou menos isso. Então a pessoa já tem autoestima, então eu já me acho super bom, só que eu não consigo viver em comunidade, né? Porque eu olho pro outro entendendo como é que ele não pensa tão rápido como eu, por que ele não pensou o que eu pensei, como é que eles não estão enxergando isso. Então é uma pessoa que às vezes é meio arrogante, assim, e a gente encontra também bastante, especialmente no mercado, nas empresas. Aí a tribo número 4, ele chama de orgulho tribal, que já é uma grande evolução, e a frase é: somos foda. Só que eles não. Então, tudo bem, já tem uma empresa fechada, né? No sentido de que, pô, nós como empresa, como empresas, como organização, como grupos, como grupo, somos muito bons. Só que eu olho para o concorrente, eu olho para o mercado, eu olho para os novos entrantes e eu não enxergo neles a capacidade de me desafiar. Ou eu enxergo neles um concorrente que eu quero quebrar. Então, eu não consigo colaborar. É uma competição extrema, só que em grupo. Ao invés de ser eu contra o outro, é nós como instituição. E o último ele chama de deslumbramento inocente. Eu adoro esse termo, porque o deslumbramento inocente traz uma inocência infantil, eu acho, no nome, né? Que é esse olhar sem julgamentos. Então, a frase é: a vida é ótima. Então, eu sou foda, tu é foda, nós somos foda juntos. E como sociedade, então, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, esses níveis de tribos que eu achei sensacional, assim, eles são muito claros de tu observar, eles te ajudam como líder tribal, quando tu detecta essa tribo, tu consegue trabalhar através da linguagem, através da narrativa, a evolução deles. E eles estão muito vinculados aos níveis de consciência do Ken Wilber, né? Então, se a gente for olhar conforme a tribo vai subindo de nível, é o que é o nosso desenvolvimento da consciência, também nos níveis que o Wilber traz. Então, eu tô super in love com esse livro, recomendo muito. E até brinquei no curso, que é o único livro que eu conheço que no final, lá no início eles assim, se você é daqueles que não tem saco de ler, lá no final tem 6 páginas que eles chamam da trapaça do livro. Então tem um resumo, inclusive, com figurinhas. Então quem quiser pedir só, por exemplo, a cópia das 6 páginas do final, tá tudo bem, que já vai entender o livro todo. Só que, claro, ele é muito válido, assim, tem muito aprofundamento.
na pesquisa. Então, mas foram essas duas formas de liderança que eu trouxe no curso, porque são as duas que eu entendo como mais relevantes assim para esse momento e dentro do que eu acredito como liderança transformadora. Falei demais, meu Deus do céu, pior entrevistada do mundo. Imagina, eu te agradeço por ter falado, porque eu acho que é muito bacana a gente poder analisar e entender os tipos de liderança, né? E como que a gente, como líderes, pode sim ter uma jornada com muito mais propósito, muito mais responsabilidade, valorizando nossa trajetória, a trajetória do outro, porque às vezes tem coisas que elas são muito subjetivas, a gente não se dá conta da forma que a gente está se portando como pessoa para o líder que a gente quer ser. Então, esse gap, eu acho que fica muito claro, e claro, tu trouxe de uma forma bastante sucinta, mas muito assertiva para que a gente já possa compreender o qual é o nosso tipo de liderança e o que eu preciso transformar para que eu seja, talvez, essa última liderança onde eu olho e falo, a vida é ótima. Porque eu sou boa e tu é boa e todo mundo vai ser melhor ainda juntos. E dentro da resiliência, que tu trouxeste muito da natureza, né, Beta? A natureza, ela exerce a sua função, cada organismo exerce a sua função e entende a sua responsabilidade exercendo a sua função. Então, a liderança tribal, né, nesse último nível de liderança, onde ela entende que todo mundo é bom, é muito o comportamento dos organismos naturais. Porque eles não estão competindo. Eles estão colaborando, entendendo a função deles como grupo. E eu acho que é muito, muito, muito legal tu trazer e a gente fazer essa reflexão, assim. Gostei bastante. O nome do livro é Tribal Leadership, né, Beta? Isso, Tribal Leadership, ele tem... o Felipe esses dias tirou foto num aeroporto, eu acho que ele disse assim, esse aqui é o Tribal Leadership, e aí ele tava com um título em português que era algo como a tribo e o executivo, sei lá. E aí, assim, o nome dos autores não estava na ordem. Aí a gente, sim, parece que mas a gente está em dúvida com relação à qualidade dessa tradução. Entendi. Então, enfim, não sei realmente se existe esse livro em português. Mas é uma leitura bem simples e bem fácil, assim, para quem domina medianamente o inglês, dá tranquilo para ler, assim, é uma leitura bem tranquila. E tu falou do Wilbert, não? Como é que é o nome do outro que tu falou? Uber. Ele tem livro também ou não? Tem livro também, eu não vou me lembrar agora qual é o nome do livro dele, mas ele tem vários, na verdade. Uhum. Mas ele fala, então, sobre esses níveis de consciência. Eu acho que o Felipe até trouxe um pouco também na live contigo sobre isso, né? Uhum. Sobre como ele falou rapidamente. Daqueles conceitos das nossas necessidades mais básicas até aquelas necessidades mais holísticas, espirituais e de comunidade. Uhum. Mas dá para procurar pelo nome, então, depois, gente, também, e fazer aí o link, aprender com os dois, assistir a aula da Beta também é uma ótima pedida e já facilita. Como diz o Gus, a gente não precisa ler tudo, a gente precisa aumentar, às vezes, o nosso network e aprender com quem já sabe, e a gente otimiza a aprendizagem, né? É isso aí, aí chama para conversar, para um almoço e troca ideia e cria muitas coisas juntos e assim a gente vai. Falando, né, sobre essa liderança para transição, que envolve muito esses tipos de liderança que tu trouxeste de uma forma muito legal, eu amei. Quais características tu enxerga em ti, no teu papel como líder nessa jornada? Ainda mais que tu te coloca como guardiã do propósito, né? Dentro da WTF. Eu acho que, de novo, eu vivo aqui nesse conflito entre, né, autoestima e ego. Mas eu acho que o meu papel é, conforme eu vou lendo e fazendo essas conexões que eu tenho feito, e que, na verdade, não é nada porque a Beta consegue fazer conexões, é porque, na verdade, algo dá um clique e depois tudo que tu vê parece que faz parte, faz sentido, e tu começa a entender o mundo cada vez mais como um organismo vivo e super conectado, né? E sistêmico. A gente começa a fazer essas conexões meio que naturalmente. Então, eu me vejo num papel de distribuir isso, né? Assim, de falar um pouquinho sobre essas conexões que eu estou enxergando, de contar um pouquinho sobre isso que eu estou estudando de uma forma amorosa na medida do possível, né? Ou da melhor forma possível, para que outras pessoas se inspirem e conectem as suas próprias histórias, né? Por trás disso. Porque, na verdade, de novo, eu cheguei até aqui olhando, né? Teoria do caos para trás, por causa de um monte de coisas que aconteceram, e a minha história é diferente da tua, então a gente vai olhar para a mesma coisa a partir de lugares diferentes e a gente vai enxergar as coisas de uma forma diferente.
Ainda que a gente consiga, eu e a Gica em especial, a gente estuda talvez de fontes diferentes, mas os nossos conteúdos se conectam muito, né? Sempre que a Muito. gente conversa, realmente parece que a gente estava estudando a mesma coisa. Apesar de que eu aprendo muito contigo, e biomédica, não conhecia nada, né? Até te conhecer. É, então eu acho que é isso, assim, o meu papel é tentar, assim como é o propósito da WTF, né, fazer com que as pessoas se sintam empoderadas através do conhecimento, assim, e não que eu me considere capaz ou que eu acho que alguém pode empoderar alguém, mas a gente pode criar esse caminho e essa base para que cada um construa a sua autoestima, né, o seu desenvolvimento e consiga enxergar esses caminhos, assim, onde pode atuar para ir transformando, porque às vezes a gente acha, mas mudar o mundo, a Beta acha que pode mudar o mundo, parece louca. Mas é que às vezes a gente pode criar alguma coisa que é eu com meu vizinho, é eu só no andar, é eu no condomínio, e aí tu extrapola para o bairro, e aí vai para a cidade. E isso tem muito a ver com a liderança para a transição, né? Que é o que o Satish fala, o que o Schumacher fala do começar local e que a Brené fala. Né? O mais local possível somos nós mesmos. Então, vamos começar por nós, e aí a gente começa de pouquinho em pouquinho, ocupando mais espaço. Então, eu enxergo esse papel, assim, de tentar trazer um pouquinho de luz, às vezes, em algumas coisas que não estão tão claras, assim, mas permitindo que outras pessoas se conectem a esse conteúdo e construam seus conteúdos próprios, né? E que também me mostrem luz onde eu não esteja enxergando. Assim. Então, tomara que eu consiga suceder neste ponto, nessa missão. Já está. Já é uma líder de sucesso. É uma grande inspiração, Beta. Beta, como que tu entende, então, dentro disso, acho que tu já trouxe bastante também, né? Mas talvez para ficar mais prático, assim, como que tu enxerga o futuro das lideranças, né? Diante desse cenário, principalmente que a gente está vivendo agora? E quais características principais para que nós todos possamos ser bons líderes? Talvez trazer 3 características, assim, para a gente já anotar aqui e amanhã já sair praticando agora mesmo. A receita de bolo, vamos ver. É sempre muito difícil para mim o exercício de olhar para o futuro, porque eu tenho um viés muito forte de otimismo. Então é muito difícil fazer qualquer previsão isenta desse viés, assim. E até quando a gente vai trabalhar, né, questões relacionadas a foresight estratégico, desenho de cenários, para mim essa é a maior dificuldade. Assim. Eu tenho muita dificuldade em traçar um cenário pessimista. Então, eu enxergo um futuro muito positivo com relação à liderança e com relação à nossa sociedade. E eu acho que tem muito a ver com aquele diagrama do Paul Baran, aí eu trazendo outras referências. Mas é um diagrama Ah, bem pode conhecido, trazer. tem vários pontinhos e os pontinhos estão na mesma posição. E aí, um deles, do ponto do meio, ele irradia para todos, que é o centralizado, né? O poder centralizado, que é como é uma monarquia, por exemplo. Então, o rei lá dá o decreto e todo mundo tem que atender. E aí, no meio, né, esses mesmos pontinhos, tem outros pontos de poder, que é um pouco do nosso modelo de empresas hoje, que é um modelo descentralizado. Então, ainda que tenha um presidente, a gente tem diretorias, tem gerências, então a gente tem poderes descentralizados dentro da organização. E a gente transita para um modelo distribuído, né? Que é um modelo de rede, onde eu estou conectada diretamente com cada um e que cada um é responsável por aquele seu ponto. E nesse modelo, a gente pode estar trabalhando numa mesma empresa, eu e tu, e eu estar liderando um projeto em que tu me assiste e tu tá liderando um projeto em que eu te assisto. E isso pode ser tanto um depois do outro, como os dois ao mesmo tempo. E aí, nesse modelo de rede, a gente não vincula a liderança a poder. A gente vincula a liderança à responsabilidade. Porque eu sou responsável por aquilo que eu me propus a fazer. Eu não tenho alguém sendo o meu chefe, né? Para não usar a palavra liderança. Então, alguém que é o responsável pelas minhas ações. Então, eu gosto de olhar para o futuro por esse prisma, assim, de que a gente, trabalhando num formato muito mais horizontal, a gente perde um pouco esse vínculo com o poder e muito mais assume muito mais essa vertente da liderança. Tem um gato caindo, eu acho que tem algum gato, bem voltando. Eu só ouvi o barulho aqui. Então eu gosto de olhar para isso, assim. E aí eu acho que nesse formato de rede é muito simples. Se a gente perde um ponto, é muito simples da gente suprir aquilo, né? Aquele espaço, porque a gente só se conecta de novo. E abraçar um novo ponto também é simples, né? Porque entra um ponto que já é conectado por várias pontas, então ele já logo está empoderado o suficiente. Então,
eu gosto de olhar para esse futuro, assim, de uma liderança menos poder e mais responsabilidade. Tomara que seja. Amei. Todos somos líderes. Acho que nesse formato fica mais claro isso, né? Gostei muito, Beta. Obrigada por compartilhar. E, Beta, para finalizar, porque eu poderia ficar aqui contigo muito mais tempo, tu sabe disso. Mas depois a gente segue a nossa conversa também. A gente começou com a Alice, então eu vou voltar para ela. Para quem não estava desde o início, a gente falou da Alice no País das Maravilhas, que é um dos livros favoritos da Beta. E aí, voltando para Alice, conta como seria a toca do coelho da Beta e dentro dessa toca dessa coelha, como é esse mundo onde o amor é ferramenta para liderar, para transformar. Lá vem a dica com as perguntas fáceis dela. De novo, a toca do coelho seria toda colorida, bem linda, porque eu gosto de olhar para as coisas, né, através dessa lente super positiva, assim. Mas eu gosto muito, de novo, assim, para trazer e reforçar essa questão do triângulo da paz do Satish. Ele fala sobre a gente equilibrar essas três pontas para conseguir realmente um mínimo de justiça social. E eu acho que na minha toca, se eu pudesse escolher realmente, né, e desenhar esse cenário, eu acho que a gente viveria numa sociedade mais justa. Numa sociedade em que assuntos como privilégios, diversidade, feminismo fossem absurdos, né? Porque a gente não deveria estar discutindo esse tipo de coisa. Isso não deveria ser tema, isso não deveria, enfim, ser pauta. Isso deveria ser obrigação, não por causa de uma lei, simplesmente porque é a coisa mais certa a fazer, né? Então, eu acho que a gente teria uma toca mais equalitária, mais justa, mais iguais, assim, talvez. Qual foi a outra colorido. pergunta? Até E me bem perdi. colorida. Eu amei. Como que é esse mundo? Eu acho que tu respondeu já, né? Como que é esse mundo onde o amor é ferramenta para liderar, para transformar? É um mundo mais equitativo, pode ser? Não sei se a palavra... Com mais equidade. Isso. Com mais equidade. Eu acho que a pessoa já está criando neologismos aqui, assim, a pessoa não consegue, sabe? Não Talvez consegue se restringir ao tema. A gente vai criar palavras novas. Foi o que tu falou do repertório das palavras, né? Talvez seja isso. Então, a gente já está criando aí novas formas de entender tudo isso. Sim. Beta, vamos terminando por aqui, porque daqui a pouco a gente fecha 1 hora e o Instagram derruba a nossa live. Mas tem uma frase que eu acho muito legal também da Alice, que é o chapeleiro, né? Que olha para ela e pergunta: você acha que eu sou louco? E dela responde: sim, completamente louco, louquinho. Mas eu vou te contar um segredo. As melhores pessoas são. Então, obrigada por ser louca junto comigo. Obrigada pela tua generosidade em compartilhar tanto conhecimento. Foi incrível poder falar contigo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, amei esse convite. Eu sabia que ia ser uma conversa gostosa. Eu até fui olhar ali no relógio, meu Deus, já passou 1 hora. Passa rápido. A gente fica conversando horas e horas a fio e a gente nem percebe nunca. Mas obrigada a todo mundo que assistiu aí. Eu não consegui falar e ver os comentários, porque senão eu me perco no meu raciocínio, que já não é o mais linear do mundo. Mas eu amei essa oportunidade de compartilhar um pouquinho. Adorei esse convite, que a gente tenha mais e mais oportunidades assim. Obrigada, Moreca. Obrigada, viu? Obrigada, gente, todo mundo que nos acompanhou aqui. Betuxa, um beijo, meu amor. Obrigada. Tá, gente, até a próxima. Tchauzinho.